Salve, minha rapaziada, quem fala é seu apresentador Enzo e hoje estamos disponíveis em mais um episódio do nosso querido Pipoca Vegana. E hoje, meus amigos, hoje iremos falar de uns filmes que, tipo, cara, eu confesso que eu não esperava ver um filme do Robbie Williams, honestamente, não esperava mesmo. Eu acho que foi no ano passado que lançou um documentário sobre ele na Netflix, mas não tava esperando que eu fosse ver um filme dele sendo interpretado por um macaco, sabe? Então, cara, eu não esperava, mas hoje iremos falar de Better Man, a história de Robbie Williams. Que, cara, eu igual falei, eu não tava esperando muito. E eu vi as críticas, né? Tipo, o ano passado foi um ano muito, né? Tipo, o ano das biografias, né? Teve do Bob Marley, teve da Amy Winehouse, também teve do Bob Dylan. Aí simplesmente do Robbie Williams ali no meio. Daí eu pensei, pô, já que a gente viu a maioria filmes biográficos, né? Por que não ver o do Robbie Williams? Afinal, o Robbie Williams é um grande cantor, assim, sabe? Tipo, não tão memorável igual o Amy Winehouse, nem é, o Bob Marley também foi. Mas é um cantor, é um dos maiores cantores britânicos de todos os tempos, né? Então, eu falei, não, vou dar uma chance, né? Afinal, tem uma proposta completamente diferente. Não é um filme biográfico qualquer. Afinal, é uma tentativa um pouco mais ousada de fazer esse filme biográfico. E, cara, vou te falar, hein, mano. Eu vou te falar. Better Man é o filme biográfico mais visceral que eu vi em toda a minha vida. Que eu vi em toda a minha vida. Cara, é um dos filmes biográficos mais doidos, mais insanos e mais cruel que eu já assisti. Mais cruel em que sentido, hein, Zé? Pô, você já viu filmes, sei lá, do 50 Cent? Já viu filmes do pai das irmãs Williams? Pô, é sério mesmo, Enzo? Sabe? Mas eu falo esse por um motivo muito específico. Esse de fato quis mostrar todos os pontos negativos do Robbie Williams. E, cara, agora falando um pouco mais sobre o filme, Better Man, ele começa, né, mostrando toda a jornada do Robbie Williams, a sua ascensão como cantor, né? Mas a sua ascensão, ela é acompanhada com seu declínio, né? Porque o Robbie Williams sempre mostrou desde cedo quanto ele enfrentava problemas esses problemas mentais, esses problemas que às vezes interfere na sua vida, não são um problema que, tipo, a morte de alguém, um evento completamente catastrófico. Às vezes é o fato de você não se sentir autossuficiente. Uma das coisas muito legais que o filme fez questão de mostrar é como o motivo do Robbie Williams, ele, por mais diferente que ele seja, por mais que ele sempre se viu como alguém que sempre teve destinado a alcançar glórias, ele não se achava merecedor disso. Ele não se achava merecedor porque às vezes nem o próprio pai dele achava. O filme, uma das coisas que eu mais amei nesse filme é o fato de a intenção firme de mostrar a relação que o problema do Robbie Williams não foi somente as drogas, ou as bebidas, ou as traições, ou o alto nível de shows, ou um empresário cuzão, ou algo do tipo. Não. O problema da vida inteira do Robbie Williams é o fato dele nunca ter se resolvido veementemente com o seu pai, que acabou sendo um dos maiores precursores para que ele acabasse, como se fala? Eh, Entrado nesta onda tão depressiva, assim, e com muitas razões. E isso vai mostrar desde a infância do Robbie Williams, foi desenvolvendo, foi mostrando o quanto que pra ele não aceitaria essa vida medíocre, o quanto ele sabia o quão diferente ele poderia ser. Sabe, uma das coisas é aquele ditado, né, que a gente sabe que vai ser grande quando a gente sabe disso desde pequeno, quando a gente não vislumbra a nossa vida somente a isso. Uma coisa muito legal porque o Robbie Williams nunca quis ser somente isso. Ele quis ser alguém que sempre teve destinado
a alcançar as glórias, né, uma parada muito maneira, muito doida da história dele. E o filme como ele conduz isso da sua infância, na qual ele sempre o pai dele acabou saindo de casa, acabou morando ele, a avó dele e a mãe dele, sabe, e ele sentindo esse vazio de se inspirar no pai, mas o pai, ele acaba de uma certa forma tendo essa vergonha de ter o Rob como filho, né, essa questão do pai ter uma visão mais individualista, mas, tipo, uma visão que o próprio Rob tinha, mas que ele queria ter junto com o pai dele, e o pai dele só pensava nele, enquanto o Rob, ele tudo que ele mais almejava era o amor e a atenção do pai dele. Então, isso foi até a adolescência dele, quando ele entrou na banda Take That, né, uma das maiores bandas teens inglesas, né, uma das maiores boy bands de todos os tempos lá na Inglaterra. E, cara, ele na qual o Robbie ele era a figura mais polêmica, assim, né? Que ele acabava se destoando dos outros, porque ele tinha que atender uma história. E todos tinham uma história na qual, até o próprio empresário falou: todo mundo vai, temos que ter uma história específica. Não podemos vender histórias baratas. Então a sua história é a seguinte: você veio do nada. Você simplesmente apareceu no meio ali. Enquanto os outros já tiveram dons, outros já estudaram em escolas maiores, você apareceu meio ali e ele, tipo, sempre foi subestimado, altamente subestimado, até dentro dessa banda na qual dentro dessa banda ele começou a ter o contato firme com as drogas e principalmente com a bebida em níveis alarmantes. Porque a gente já viu trocentas vezes, assim, filmes sobre atores, bandas e tudo mais, o quanto o alto nível de shows, de produções, de tudo mais, acaba meio que sufocando você e é necessário você estar 100% ativo e acordado somente utilizando isso, né, infelizmente. Então é uma coisa muito, muito doida o quanto o filme ele mostra o quanto o Rob ele encarava essa questão, tipo: "Pô, agora finalmente eu sou famoso". Mas dentro dessa fama eu sou subestimado. E dentro dessa fama, por eu ser subestimado, por eu ter questões mais resolvidas com meu pai e com a minha vida em si, eu me afundo cada vez mais em drogas, em bebidas, acabo colocando meus companheiros de banda, em situações embaraçosas na qual eu acabo ocasionando isso, sabe. Então, eu gostei de como o filme ele mostrou. Ele não teve pudor em mostrar o quanto ele desde a infância ele teve esses problemas. Na infância, essa ausência do pai dele ter ido embora cedo, o retorno do pai dele na adolescência, na qual ele falou: "Opa, vi que você entrou numa banda. Opa, agora você é famoso. Vem aqui, vamos conversar e tals". Tipo, e quando vo e esse e apresenta o pai dele presente em todas as fases da vida dele, não só quando ele era criança, mas quando ele entrou na Banda até a saída dele, quando ele decidiu que ele sabia que estava destinado a coisas grandes, quando tipo, ele também tinha ideias boas, ele também era um bom compositor, um bom cantor, e todo mundo subestimava ele, o pessoal da banda não gostava das letras dele, não gostava do jeito que ele cantava, e ele falou: "Opa, eu posso ser mais que isso e eu vou ser o fucking Robbie Williams". Igual ele falou, ele agradece imensamente como se fala? O empresário dele, por falar que o nome dele, né, não é Robert, é Robbie, apenas Robbie. Então, cara, eu achei isso incrível e chegamos na fase na qual ele adota, de maneira solo o nome Robbie Williams, na qual o pai dele tá cada vez mais presente na vida dele, na qual ele tenta pedir ajuda, ele tenta o único momento de refúgio seria ter ele com o pai dele, mas o pai dele fica tão deslumbrado com a fama quanto ele. E não só o pai dele, mas também o casamento dele, na qual ele amou uma pessoa e meio que tinha inveja dessa pessoa ser a número um, sabe, essa pessoa acabar,
tendo mais relevância do que ele no momento de maior declínio da sua carreira, assim que ele saiu do Take That. Eh, e também até a sua. Aí eu achei uma parte que poderia ter sido aprofundada de melhor maneira, que é a amizade com um amigo dele de infância que, enquanto ele falava, ah, você é invejoso e tudo mais. E ele fala, não, eu sei que sou pobre, eu tenho uma filha, mas pelo menos eu não vou ficar na situação igual você, sabe? E então, tipo, eu amei o quanto o fato do filme ele relatar o quanto a carreira do Robbie Williams ele é marcada de momentos que, por mais que para os fãs sejam momentos de auge, na qual o fã dele lançou Angels e outras músicas de sucesso, ele pessoalmente estava no fundo do poço, no maior fundo do poço da sua vida, porque ele não tinha mais amigos, não tinha mais esposa, ele se encontrava em constantes crises de abstinência, de drogas, de álcool, e ele sabia, e tudo que ele mais queria era a presença do pai dele, na qual ela estava se aproveitando como se fala? do da fama do filho, né. Acaba falando: "Não, você não entende que é ser famoso é assim mesmo, você tem que lidar com isso e tudo mais". É uma parada muito doida, assim. E isso no mesmo momento que a avó dele acaba falecendo, a avó dele que acabava também sendo que junto com a mãe, foi a mãe e o pai dele, a avó dele, acabou fazendo parte muito importante da criação do Robbie Williams, na qual ele não soube lidar com a morte dela. Então, é muito doido mostrar quanto esses momentos da vida do Robbie Williams. Foi motivado também só essa ausência do pai dele, mas que é um momento que sempre esteve presente na vida dele, né, os momentos de problemas tanto na infância quanto na adolescência e principalmente no auge da sua carreira musical. E uma outra coisa que eu gostei também, a gente pensou: "Pô, por que do nada o Robbie ele via outras pessoas, tipo, igual eles em diferentes fases, assim, da vida deles. Mostrar ele criança, mostrar ele adolescente rebelde, ele na época do Take That, ele em outras épocas, tipo, meio que julgando ele. Uma das coisas também que sempre pra quem viu o documentário do Robbie Williams, e o pior é que eu acabei vendo esse documentário, sempre soube o quanto ele teve esse problema do alcoolismo, das drogas, mas também dessa depressão profunda desde o início da vida dele, né. E o fato dos macacos, no caso as outras pessoas, diferentes vidas da fases dele, aparecerem julgando ele, até aquela durante o festival Rosebury, que ele acaba que no meio desse festival, não mostra ele no festival em si, né, tipo, cantando outras músicas e tals, o desempenho dele nesse festival, igual, por exemplo, foi do Queen no Live Aid, por exemplo. Mas ele lutando com outras versões dele, você pensa: "Nossa, mas qual o sentido disso?", sabe, tipo, será que o Michael Gracie ele deu uma fugida na casinha? Ou não, mas no meu ponto de vista eu entendi isso como, tipo, o fato do Robbie Williams ele sempre lutar não só com as drogas, não só com o alcoolismo, e não só com essa ausência do pai dele, mas com ele mesmo a vida inteira dele, sabe, dele, tipo, dele acabar se odiando, dele acabar nunca gostar da sua versão, entende, tipo, da versão criança não gostar dele adolescente, da versão dele adolescente não gosta dele adulto, da versão dele adulto Take não gosta dele da versão solo, e sabe, tipo, é muito doido, e é muito doido pensar que, tipo, tudo mais se como se fala, se teve efeito momentos antes da morte da avó dele, mas principalmente que, tipo, ele caiu em si mesmo, nas drogas, nas bebidas e tudo mais, que foi o ponto onde ele acabar entrando no centro de reabilitação, quando ele acabou matando a criança dele, né, a sua criança interior, que acreditava que ele poderia ser alguém diferente, que ia mudar o mundo. Sabe, é uma parada muito doida o quanto o filme ele conversa com a gente, o quanto o Robbie ele, tipo, ele enfrentava seus demônios todos os dias e ele acabava tendo que bater de frente com eles, o seu alter ego,
o Robbie acabava tendo que entrar em campo para poder fugir do Robert, sabe? Então, é uma parada muito incrível como o jeito como esse filme mostrou o, a jornada de vida do Robbie Williams e também como finalizou também, né? O fato dele entender que ele precisava de ajuda, que ele acabou perdendo tudo, perdeu não só a avó, mas o amor da vida dele, e também a mas nesse meio, mas acabar também se reabilitando, acabar perdoando o pai dele, finalmente acabando essa dependência emocional. Ele também se auto-perdoando também, né? A cena na qual tem um especial do Robbie Williams, na qual ele ainda enfrenta outras versões dele, e as versões dele acabam aceitando ele, finalmente falando, finalmente eu me aceito, finalmente eu não me odeio mais, finalmente é essa versão que eu quero ser, porque eu sou o igual ele falou, I am fuck Robbie Williams, sabe? Então uma parada muito foda, muito maneira dele, como se fala? Dele se autorretratar, cara. Então esse filme, o cara, pra mim, igual eu falei, o filme pra mim, ele é um dos mais cruéis, dos mais viscerais possível, porque, claro, não tô falando que estão, tipo, esse é um filme baseado em fatos reais que eu mais achei pesado. Não. Esse é um dos filmes biográficos na qual, tipo, tem permissão de na qual o cantor faz parte da produção e tudo mais, tanto cantor quanto família, que ele não fez questão de esconder o quanto ele também é problemático. Ele não fez questão de mostrar o quanto ele, como se fala, o quanto ele também tinha defeito, como, tipo, ele entende que ele destruiu vidas, com as drogas, não só a dele, mas das pessoas ao seu redor, com as drogas, com as bebidas, o quanto ele destruiu vidas, o quanto ele quebrou corações, o quanto ele se afastou daquele mini Robert que ele só queria ser famoso, sabe? Tipo, eu adorei o fato dele, tipo, ter mostrado a faceta real do Robin Williams, tipo, não ter eh se auto-perdoado em mostrar suas traições, em mostrar ele utilizando drogas, sabe. Uma coisa que, por exemplo, eu senti muito no filme da Amy Winehouse. Da Amy Winehouse, mano, teve muito medo de mostrar, eu acho que é por isso que o filme não foi tão bem aceito. O do Queen também, tipo, mostrar que em ter mostrado um pouco menos, por mais que eu acho que o do Queen foi mais uma biografia do Freddie Mercury do que qualquer outra coisa, o Bohemian Rhapsody, eu vejo como, eu acho que o do Fred, o do Robbie Williams, o Better Man, eu acho que se compara um pouquinho mais ao Rocketman do Elton John. Este eu pensei: "Caralho, viado, esse também é um pouquinho pesado também, né, é um pouquinho forte até demais em mostrar". É isso que eu falo, eu admiro quando o filme ele não tem medo de mostrar a verdadeira faceta da pessoa. Se a pessoa era problemática, se a pessoa era boa, se a pessoa era drogada, se a pessoa era alcoólatra, mano, não fez questão de esconder o Better Man. Assim, não é o melhor filme biográfico que eu já vi na minha vida. Não falo isso, não é o melhor filme. Mas é a biografia mais visceral que eu já vi, que não fez questão nenhuma de esconder, e isso eu acho muito legal, porque não foi livros falando, não foi a família, foi o próprio Robbie Williams a se auto-intitulando uma pessoa altamente tóxica naquela época, por questões de falta de amor paterno, o excesso de bebidas, o excesso de drogas e por aí vai. Então isso eu achei incrivelmente, eu achei isso muito maneiro na trama. E cara, uma coisa também que eu gostei muito, é tipo, todos os elementos do que o filme, mais precisamente o diretor Michael Gracie, ele fez. O Michael Gracie, pra quem não se lembra, ele foi o diretor do Rei do Show, né, o que teve o Hugh Jackman, o Zac Efron, a Zendaya, que inclusive eu acho um puta musical maneiro, sabe. Eu acho um filme um puta musical da hora. E nesses, por ele já ter mexido com musical, ele saber, tipo, como lidar com números, por exemplo, de espetáculo e tudo mais, as cenas, assim, do Robin Williams, dele dançando, dele cantando, do filme ele ser uma mescla de, tipo, uma
uma biografia musical, não tinha diretor melhor pra poder fazer isso, porque O Rei do Show é um puta filme, é um filme muito maneiro. E eu acho que ter mostrado tipo, ter o Michael Gracie foi muito maneiro, porque ele conseguiu, ter aquela cautela, né, em cenas de dança, em cenas de show, em cenas de tudo, claramente com a colaboração do próprio Robbie Williams. Então eu amei como esse filme fugiu do habitual das biografias, sabe, tipo, não foi, algo mais, tipo, direto e reto. Foi tipo: "Não, mostrou isso porque é isso". Não, foi tipo algo mais subjetivo, foi algo que acompanhava a mente do Robbie Williams, sabe, uma mente mais louca, uma mente mais sonhadora, uma mente mais de um garoto, digamos assim. Então isso eu amei, amei como a condução desse filme foi muito precisa e bem dirigida, de verdade, isso eu amei de verdade. E, cara, também uma outra coisa que eu amei, desse filme, foi a direção de tornar o Robbie Williams um macaco, né. Eu achei isso muito legal, porque igual eu falei, isso foge muito do que é a biografia, né, que é uma pessoa, sabe, e tudo mais. Pra quem não sabe, a mesma empresa, agência, né, no caso que fez o Planeta dos Macacos, que fez o César, os efeitos especiais do novo filme do Planeta dos Macacos, é o mesmo que fez o macaco do Robbie Williams, né. Então muita gente se acabava falando: "Nossa, é igualzinho o César", sabe, muito doido. Mas eu achei isso muito incrível, porque os efeitos estavam perfeitos, perfeitos, perfeito, 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 sabe. Tipo, perfeitos. E acho que a direção de colocar ele o protagonista como um macaco, sabe, tipo, eu achei uma decisão completamente criativa, sabe, tipo, ele acaba se vendo como um ser primitivo, um ser que não tinha direito ao amor, sabe. Uma parada tão é uma visão que às vezes ele tem dele mesmo, que ele entende que também muitas vezes que ele entende ser alguém tão insubstituível, que ele entende a sua relevância, que automaticamente ele tipo: "Pô, qualquer pessoa não poderia me interpretar". Eu acho que não existe melhor interpretação do que um CGI, do que um macaco, do que uma forma que muitas vezes até eu mesmo me vejo, sabe, como se fosse um macaco de circo, como se fosse pra agradar, tipo, não só aos fãs, mas a mídia, mas a tudo mais, sabe. Então, eu adorei essa decisão do Better Man, que, cara, eu achei um filme muito bom, um filme muito bom mesmo. Pra mim é um filme altamente surpreendente. Pra falar a verdade, eu gosto pra caramba do Robbie Williams. E, cara, claro que tem seus pontos ali, né, tipo, eu acho que o excesso de fantasia muitas vezes, e também de eu acho que faltou mais ter se aprofundado mais na relação com a mãe dele, ou na relação com aquele amigo dele de infância que defendia ele e tudo mais, e poderia ter sido mostrado um pouco mais, sabe, tipo, foram 2 horas e 14 que algumas coisas poderiam ter sido cortadas e outras poderiam ter sido inseridas de uma maneira mais delicada, digamos assim. Mas é algo pequeno em comparação no que foi o Better Man, que foi um filme muito grandioso, um filme muito bom. Eu particularmente gostei bastante. E, cara, eu dou uma nota pra ele, de verdade, eu dou uma nota de 8,5 pro filme. Eu gostei muito do filme, é um filme altamente, altamente mesmo surpreendente. E é isso, gente, é isso, eu agradeço muitíssimo a audiência de vocês. Pô, se você gostou, deixa aquele likezinho, se inscreva no canal. Estamos disponível não só no YouTube, mas também no Spotify, Deezer, Google Podcast. E também que você nos siga nas redes sociais, estamos disponível no TikTok e também no Instagram, além também de você se você quiser potencializar a sua marca no mercado digital, nada melhor do que contar com a nossa incrível V-Market. É isso, minha rapaziada, eu agradeço muitíssimo a audiência de vocês, até a próxima e tchau.